Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto Extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zatti e nesse episódio o tema será erotismo. Muito bem, estamos recebendo pela primeira vez doutor em filosofia pela Universidade de Kassel, professor titular da UPF, atuando nos cursos de filosofia, pedagogia e no PPG Edu, orienta alunos do mestrado e doutorado e possui publicações nacionais e internacionais, principalmente na Alemanha. Temos a honra de receber o professor Cláudio Dal Bosco. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Bem, professor, voltando para essa parte do assunto, o que é o amor e como se relaciona com a filosofia e a formação humana? Na verdade, esse é um tema talvez originário da própria filosofia. Já lá na antiguidade, entre os filósofos gregos, eles se debruçaram sobre vários temas que constituem, a condição humana, a vida humana, as preocupações do ser humano, e um deles é a questão do amor. Um filósofo grego chamado Platão, inclusive, escreveu um diálogo dele todo voltado sobre essa temática. O banquete a gente vai tratar especificamente? Isso, é nesse diálogo que ele desenvolve a sua filosofia do amor ou a sua teoria do amor, né? Um diálogo que foi escrito aproximadamente 380 a.C., pelo que a gente tem. Isso. E que é um dos diálogos que também tem o Fedro, que também fala um pouco sobre amor, né, professor? São os dois principais, o Fedro e o Banquete, né? O Platão escreveu um conjunto de diálogos, cada diálogo tratava de um tema, e no caso, esses dois, e principalmente o Banquete, se refere à temática do amor. Professor, o que é o Eros platônico e qual a sua atualidade? O Platão, quando ele escreve o Banquete, talvez a primeira questão interessante a ser esclarecida aí é que o banquete era uma atividade cultural grega, né? Os aristocratas, eles se reuniam nas casas para falar sobre um determinado tema. E o Banquete do Platão é um relato dessa tradição cultural, um encontro onde teria acontecido na casa do Agaton, que era um grande poeta grego famoso da época, e lá se reuniram vários personagens, tinha um médico, tinha tinha poeta, tinha um filósofo, e cada um fez o seu discurso de elogio ao amor, ao deus Eros, que foi recuperado na mitologia. E depois, quando Sócrates fala, que é o personagem principal do Platão, ele fala por intermédio de uma sacerdotisa chamada Diotima, e ela faz o discurso do amor, né, procurando formar o jovem Sócrates, falando filosoficamente sobre o amor. Marcelo, quer participar da gravação? Venha. Bom, acabamos recebendo no estúdio agora o coordenador do curso de filosofia, o Marcelo, que chegou recorrente aqui nos episódios também para falar e participar desse episódio. Bem-vindo, Marcelo. Olá, obrigado. Então, continuando a explicação. No Banquete, então, o Platão desenvolve a sua teoria filosófica acerca do amor, recorrendo à figura do Sócrates, e o Sócrates recorre, por sua vez, a essa sacerdotisa grega chamada Diotima. E, na fala dela, então, a teoria filosófica do amor, que é a chamada escada do amor nos diferentes degraus de formação, e em cada estágio, então, há um desenvolvimento específico sobre a ideia do amor, começando ele na relação individual entre os seres humanos, né? Então, seria aquele tipo de amor onde ocorre onde há a paixão de um ser humano pelo outro ser humano, que seria o
o primeiro nível, né, o primeiro degrau da escada, depois vem o nível intermediário, né, onde já sai da relação individual e envolve outros seres humanos até atingir o estágio mais universal e mais abrangente, né? Então, essa que não deixa de estar relacionado às, vamos dizer assim, às paixões, inclusive carnais, mas o objetivo maior nessa última escala é construir a partir do amor, a partir dessa força erótica que constitui a condição humana, a possibilidade de desenvolver uma compreensão abrangente, universal das coisas. E aí seria o amor filosófico, né? Que é sair do ponto de vista individual, não negá-lo, mas compreender as coisas além da perspectiva, vamos dizer assim, apaixonada individual. Porque um dos limites da perspectiva apaixonada individual é que quando se fica prisioneiro dela, a gente se cega diante das outras. Conhecemos, né, essa expressão, inclusive, que sim, prevalece sim, até sim. hoje. E o elemento dessa escalada é a beleza, né, Cláudio? Ele diz, bom, o amor erótico ele começa pela atração, pela beleza de um corpo particular, né? E essa escalada passa para você conseguir perceber a beleza em vários corpos e depois a beleza em si, né? Que é essa leitura bem tradicional, metafísica, que se faz do texto platônico, que ela leva a um afastamento desse elemento mais imediato das paixões que nos ligam a outras pessoas e nos conduzem a verdades eternas e por isso que a gente diz verdades metafísicas, né, que extrapolam o mundo, né? Essa é uma leitura bem tradicional do texto platônico, né? E é interessante ali que tem a figura do Alcibíades, que aparece no diálogo e que passa a ser o principal interlocutor do Sócrates na parte final do diálogo. E quem é o Alcibíades? É um jovem aristocrata, rico, sangue azul, bonito, ambicioso, talentoso, e inicialmente o Sócrates se apaixona pelo rapaz. Até eu ouvindo a descrição, eu acabei de me apaixonar também. Sim, né? Com tantos atributos, né? E aí, só que a questão ali é interessante do ponto de vista formativo, e essa é a questão educacional, porque se no início essa é a relação do Sócrates com Alcibíades, é uma relação do mestre que está apaixonado pelo discípulo, no final, quando Sócrates começa a falar filosoficamente, se inverte, é o Alcibíades que se deixa seduzir pelo Sócrates, que por sinal já era um sujeito com mais de 50 anos, feio, muito feio, e no entanto ele seduz Alcibíades, mas seduz não pela beleza corpórea, seduz pelo quê? Pela beleza espiritual, né? Então, pela capacidade de raciocínio, por compreender as coisas de forma mais ampla, pela questão da virtude e assim por diante, né? Então, aí tá sempre a questão pedagógica e educativa é que já na origem o eros diz respeito a essa relação entre mestre e discípulo. Mas uma relação entre mestre e discípulo que não é só vertical e que não pode ser só vertical. Ela precisa ser horizontal. E por que ela precisa ser horizontal? Porque o mestre não só ensina, ele aprende também. E para que ele possa aprender, ele tem que se colocar na horizontal, por assim dizer. E aí, quando ele se coloca na horizontal, ou seja, numa posição de humildade, inverte a relação. Ele não é mais mestre, ele não é mais o amante, ou só o amante que conduz a relação com o amado. Ele se torna um amado ao mesmo tempo, né? E talvez essa seja a questão mais difícil, né, de compreender e no diálogo do Platão, e que tem uma atualidade impressionante, né? Porque se nós trazemos para a educação contemporânea atual, nós estamos tratando aqui de como se aprende, como se ensina e quais são as melhores condições para se aprender e se ensinar do ponto de vista do contexto pedagógico, das situações pedagógicas que precisam ser criadas, né?
Inclusive, em termos de atualidade, esse é um dos pontos que talvez permaneça mais atual, né? Quando o Platão propõe que existe uma educação do amor, né? Que é algo que os jovens podem aprender sobre o amor com as gerações mais velhas, né? A aprender a lidar com esses impulsos, aprender a lidar com essas paixões. Essa relação de Sócrates com Alcibiades, mas também o relato de Sócrates que diz ter aprendido com a Diotima, a sacerdotisa. Mostra um aprendizado relacionado ao amor. Né? Sim. E eu acho que hoje não se fala mais muito disso, né? Parece que o amor é uma coisa que acontece por si só e não há nada a se fazer com ele, a não ser aceitá-lo, desfrutá-lo. E já naquele tempo havia essa reflexão, né? E havia essa consciência de que há uma educação do amor que pode ser feita, Exatamente. que pode ser conduzida, que talvez devesse ser conduzida, né, Cláudio? Aí está a importância de se dialogar com os clássicos, né? E no caso com o Banquete de Platão, que nos ajuda a recuperar uma noção abrangente do eros e da dimensão erótica do ser humano, porque tendencialmente hoje, quando se fala de erotismo, se pensa no que imediatamente? Só numa relação sexual, né? Entre os seres humanos. Isso é parte também, mas o eros, no sentido originário, filosófico e no modo como ele é trabalhado pelo Platão, ele compreende essa dimensão, vamos dizer assim, espiritual mais ampla e que está profundamente relacionada com essa ideia importante para o ser humano, para a sociedade, de se compreender as coisas numa perspectiva mais ampla, de valorizar o olhar do outro, a perspectiva do outro, né? Isso é força erótica. A força erótica é a capacidade humana de sair do seu casulo e se colocar numa posição abrangente fora de si mesmo, fora do seu egoísmo. Então, o erotismo no sentido originário pode ser tomado como, vamos dizer assim, como uma perspectiva crítica ao próprio egoísmo que também constitui o ser humano, né? E é interessante, né, que ali no diálogo não há uma negação dessa beleza individual e também da beleza sensível, né? O rapaz bonito, belo corpo e assim por diante. Em nenhum momento há negação disso. Mas há, ao mesmo tempo, a indicação de que a beleza é algo mais abrangente e o seu sentido mais aprofundado vai além, vamos dizer assim, da beleza sensível e vai além de uma relação somente entre dois seres humanos, né? Isso é importante, é constitutivo, mas o eros é essa força humana, né, que inclusive auxilia o próprio ser humano a compreender os seus limites, né? Porque o belo rapaz que se deixar seduzir ele mesmo só pela sua beleza, a tendência é que ele se torne, entre outras coisas, um ser extremamente vaidoso. É o Narciso, é a imagem do Narciso, que se olha para o espelho e diz: não existe alguém mais bonito do que eu. A discussão filosófica sobre o amor implica em dizer: não, mas eu não sou tão bonito assim. Ou a minha beleza pode ir além daquilo que eu vejo, de que eu me vejo diante do espelho, né? E aí é a origem, inclusive, da própria postura filosófica, né? A filosofia como amor estaria relacionada a esse tensionamento para que cada um possa se ver além das suas impressões sensíveis, imediatas, né? Mas se vê... As fragilidades que existem. Né? Na sua própria interioridade também, né? Quem eu sou na minha intimidade, vamos dizer assim. Quem eu sou quando eu me coloco em transparência, em sinceridade comigo mesmo. E aí o Alcibiades no diálogo é interessante, que porque todos os personagens anteriores, eles elogiavam cada um a seu modo, era um discurso elogioso do amor. Quando chega a vez do Alcibiades, que é o último a falar no banquete, no simpósio, ele não elogia mais o amor, ele vai elogiar quem?
Ele vai elogiar Sócrates. E o que ele vai... amado. O amado. O que ele vai elogiar de Sócrates? Evidentemente que não é a beleza física, porque o Sócrates não era fisicamente. Pelo contrário, né? Entrou para a história da filosofia como um dos filósofos mais feios. E há muitos não muito bonitos, inclusive. Mas o que eu... O nível já não está muito alto. E o nível não é muito alto, inclusive. Mas o que o Alcibiades vai elogiar? Ele vai dizer, olha, esse homem, cada vez que eu encontro esse mestre, ele me tira de mim mesmo. Ele me faz eu sentir vergonha de mim mesmo. Que coisa fantástica isso. Fazer sentir vergonha de si mesmo. Quer dizer, eu sou levado, quando eu me deparo com Sócrates, eu sou levado a perceber que eu não sou o gás da coca como eu acho que eu sou, entende? Que eu tenho parte nesse gás da coca, mas eu tenho outras coisas que me fazem deixar sem gás também, né? Então, o importante ali é que o amor, no sentido filosófico, ele leva ao pensamento de si mesmo, que é a ideia da autorreflexão, do examinar-se a si mesmo. E esse é o núcleo da filosofia. Não existe uma vida sem sentido, uma vida com sentido, se ela não for examinada, se o sujeito que vive não examinar. Esse é o papel do Eros, da força erótica, de levar cada um a se autoexaminar, independentemente da sua condição física, se é feio, bonito, se é alto, baixo, se é preto, branco, né? Mas como ser humano. Né? Então aí, Marcelo, né, que eu acho que é o ponto, né, que o Eros, o amor, ele leva o ser humano a tomar-se como ser humano. Inclusive, uma das narrativas que aparecem lá no texto do Platão, né, que é da Diotima, ela diz que o amor, o Eros, ele é filho da fortuna, da riqueza e da pobreza, né? Poros e pênia. E como tal, o amor ele tem uma potencialidade muito grande, né, enquanto filho da riqueza, mas ele também tem uma carência inesgotável como filho da pobreza. E isso ilustra muito da condição humana, né? Que é isso de você não estar completo nunca, né? De você estar sempre faltando algo. E o Sócrates e o Platão, eles exploram muito esse aspecto, né? O erótico, o erotismo, é uma força que nos atrai para algo que nos falta, né? E isso que nos falta é a beleza, mas também é a bondade. Por isso que nós podemos nos apaixonar por outra pessoa de início, uma pessoa particular, não necessariamente pela sua beleza física, mas também pela sua beleza espiritual, também pela sua bondade, também pelo seu caráter, também pela sua sabedoria, né? Então o erotismo ele tem lá para os gregos uma dimensão muito mais ampla do que isso que hoje talvez nos parece numa versão bem reduzida de que ela se reduz à sexualidade, né? E ao ato sexual. E ao ato sexual. Eles têm uma concepção bem mais ampla do erótico. O Freud mesmo explora também que uma relação que seja baseada só nesse interesse sexual, depois que ela atinge um limite, ela se torna entediante e termina. Exatamente. Sim. Aliás, na tradição da psicanálise, somos seres capazes de amar porque algo nos falta. E é essa falta que eu desejo no outro, que eu busco no outro. É o que nos leva até o outro. Que nos leva até o outro, né? E aí o Lacan faz uma análise brilhante. Inclusive, eu vou oferecer agora no PPG um seminário aqui no mestrado e doutorado em educação, toda quinta-feira à noite, esse semestre aqui, mês de abril, março e abril, sobre essa temática, e vai estar um dos enfoques vai ser psicanalítico. A gente vai ler uma parte desse seminário do Lacan para discutir esse aspecto aí, né, da falta como um elemento constitutivo da condição humana e que é a mola propulsora do desejo. Nós só desejamos porque algo nos falta. Se nós fôssemos seres completos, nós não teríamos desejo. Vê que bacana isso, né? Para compreender
tudo que se passa do ponto de vista emocional, afetivo do ser. Claro que numa leitura mais tradicional do texto do Platão, o Platão depois explora essa falta para dizer, não, mas isso que te falta, tu não vai conseguir numa pessoa particular, né? Essa tua falta de beleza, tua falta de bondade. Daí essa ampliação do olhar, né, para a beleza Sim. em geral, para a bondade em geral. Na arquitetônica ontológica dele, que Do não nos Platão, interessa agora, que não nos vai para o interessa. mundo sensível, Pro mundo inteligível. sensível. É as ideias. A gente vai só pode suprir essa falta lá no mundo das ideias. O que gera um paradoxo, né? Porque o que começa te aproximando de um outro, né, acaba, por essa escalada, te afastando de todos os outros, né? Porque daí você se volta para um mundo conceitual, um mundo intelectual e se afasta dessa relação mais imediata, que é aquilo que o Eros aciona de início, né? E isso seria um tanto paradoxal, a gente pode dizer, né? Né, Marcelo? O nosso projeto de pesquisa, o nosso esforço é fazer uma leitura, vamos dizer assim, pós-humanista da tradição. Que fuja disso, né? Que fuja disso, porque, interpretação. Inclusive, a crítica que é feita à metafísica platônica, isso já mais tecnicamente dentro da filosofia, diz que, no fundo, o banquete, visto como uma estrutura metafísica, vai terminar apresentando o Sócrates, além de uma figura terrivelmente feia, também absurdamente fria, porque ele só vai se preocupar com o amor inteligível, né, e vai esquecer do amor sensível. Né? Então, esse é o ponto. Né? E daí vem o Alcibiades e puxa o Alcibiades, desculpa a expressão, mas é um soco na boca do estômago do Platão metafísico. Porque ele vai dizer, não, mas para aí, né? O Alcibiades puxa o Sócrates novamente do mundo inteligível para o mundo sensível. Porque o Sócrates daí vai ter que dar conta, não, mas é o ser humano carente que está aqui na minha frente. Eu tenho que dar conta desse ser humano. Então, nós poderíamos discutir aí, querer fazer uma leitura, vamos dizer assim, mais na perspectiva crítico-social, nós poderíamos colocar dentro dessa carência a violência, a agressividade, a justiça, tudo isso está na minha frente. Né? A criança subnutrida, né? Esse é a dimensão da carência humana que chama a atenção para o sujeito que se examina a si mesmo. Como é que eu vou dar conta disso? Entende? Mas ele é movido por essa força erótica que, como o Marcelo colocou antes, é constituída ambiguamente pela potencialidade, pela força, mas também pela fraqueza. Ou seja, e é interessante que num dos discursos, a Diotima, ela recupera o sentido originário e ela diz que o Eros nasce de um ato de amor que ocorre no jardim de uma festa feita em homenagem a Afrodite. Que lá o deus da abundância, da riqueza, se embebedou e cansou, foi descansar no jardim, e enquanto ele descansava lá, a deusa Pênia, que era a pobreza, se aproveitou da situação, manteve a relação com o deus e aí nasceu Eros. Então, o Eros, no seu nascimento, na sua origem, já traz essa ambiguidade, né? Ele é rico, é poderoso, tem tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um outro lado, que é o lado da pobreza, da falta, né? E é essa ambiguidade. E isso entra para dentro e precisa entrar para dentro da filosofia, né? Porque mesmo que eu busque a perfeição, eu nunca vou conseguir alcançar, porque eu tenho essa outra dimensão. Indicações de filmes e livros para quem está ouvindo a gente. Olha, eu assim, do ponto de vista clássico, iria indicar obrigatoriamente a leitura do Banquete do Platão. Esse é principalmente esse filme, né? Que a gente pode acrescentar, para quem não é da área da filosofia, é uma leitura bem agradável, né, Cláudio? Sim. Não é um desses textos de filosofia rebuscados e pesados conceitualmente. É uma leitura... Os diálogos são bem envolventes sempre, né? Sim, é uma leitura envolvente, agradável. E ele é muito estudado, talvez até mais na literatura do que na filosofia, viu? Inclusive tem uma polêmica, os filósofos mais técnicos, eles dizem isso aí não é um texto de filosofia, é um texto de literatura, né? Tem todo um debate acerca disso. Mas então eu indicaria o Banquete, né?
E depois, como leituras contemporâneas, tem várias interpretações. O Foucault escreveu um belo texto, né? A última parte da História da Sexualidade 2 do Foucault é O Verdadeiro Amor, se chama o capítulo, onde ele faz uma interpretação contemporânea belíssima. Outra filósofa, o Foucault é francês, outra filósofa americana que discute é a Martha Nussbaum, né? Que inclusive escreveu um livro traduzido para o português como A Fragilidade da Bondade, e lá ela dedica um capítulo para discutir isso, né? Marcelo, bom, dentro da psicanálise, o Lacan, então, né, discute, inclusive tem YouTube do Dunker, que fala sobre esse problema do Eros dentro da psicanálise, né, na tradição. Ele tem 2, 3 vídeos do YouTube que pode ser encontrado, e filme não me ocorre agora. Eu também não me veio um filme assim na mente agora, mas eu gostaria de indicar um livro. O autor é Simon May e o título é Amor, uma História. E o autor ele localiza alguns textos que marcaram profundamente a discussão dessa temática no Ocidente. E aí ele vai colocar o Platão, inegavelmente, como um desses marcos. E aí não apenas ele faz uma ótima reconstrução e análise desse texto do Platão, do Banquete, como também ele marca as influências posteriores desse texto, né, na tradição ocidental. E como esse texto depois se aproximou de textos bíblicos, né, hebraicos, sobre a mesma discussão, e moldaram aquilo que hoje a gente ainda pensa e reflete sobre o amor nesse aspecto do erotismo, inclusive. Para encerrar o programa, o que seria ousar saber sobre erotismo? Pois é, eu acho que o ousar saber, na verdade, é a origem latina, né, do sapere aude, que depois é reinterpretado por Kant e que está profundamente vinculado com a ideia de ter a capacidade de pensar por conta própria, né? Nós podemos dizer que, no sentido originário do Eros, não é possível um exercício da força erótica sem a capacidade de meditação. Então, ousar saber, movido pelo Eros, nós poderíamos dizer pelo amor no sentido filosófico, está profundamente relacionado com essa capacidade do ser humano pensar por si mesmo, buscar se esforçar a pensar por si mesmo, né? E eu acho que era isso um pouco o que o próprio Sócrates, nas palavras de Diotima, quis dizer quando dizia: nós temos que buscar compreender as coisas a partir do que é o belo em si, né? O que é o belo em si, a ideia da beleza em si, é esse ponto de vista mais geral, né? Mais que me isenta de avaliações, ou que pelo menos coloca em questão as minhas próprias avaliações preconceituosas que eu tenho sobre as coisas, principalmente sobre os outros seres humanos, né? Então essa relação entre ousar, saber e o amor, nesse sentido filosófico platônico, eu diria, é esse esforço para que a gente se desfaça das primeiras impressões, se desfaça ou coloque em exame os nossos preconceitos, que nos levam sempre a fazer avaliações precipitadas sobre as coisas e principalmente sobre os outros seres humanos, né? E isso, né, Cláudio, permitiria a gente também dar um passo além daquele ditado popular que diz que o amor é cego, né? O amor é cego quando que ele se mantém nesse nível inicial de alienação, mas ele pode, e essa é uma mensagem importante do texto platônico que nós comentávamos, ele pode ser instruído, esse amor, né? Através desse processo reflexivo que você mencionava, a pessoa pode ampliar a sua percepção de si mesmo e da relação, e aí tem todo um elemento de libertação envolvido. Claro. Muito bem, esse foi o episódio do Ouse Saber Podcast. Muito obrigado, professor Cláudio, professor Marcelo, por esse episódio. Siga o nosso podcast no Spotify para você ser notificado quando tiver novos episódios, e também as redes sociais do curso de Filosofia UPF, no Facebook, Instagram e YouTube. Até a próxima!